Vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Atos, capítulo 15. Nós vamos ler os versos de 1 a 21. Atos, capítulo 15, versículos 1 a 21. É o texto que nos fala sobre o Concílio de Jerusalém. Tá bom? Que a palavra de Deus, ela nos diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar aquela questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vamos ler juntos o verso 11? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Verso 17, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos,
os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedir a Deus que nos fale por meio da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós lemos aqui a tua palavra, Pai, e rogamos que por meio do teu Espírito, o Senhor, nos ilumine e nos abençoe, ó Deus. Abre os olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para ouvirmos, e o nosso coração para compreendermos a tua palavra e o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no século XVII houve uma grande discussão na Inglaterra entre dois teólogos, pastores da época dos puritanos. O nome deles era Richard Baxter e John Owen. Esses dois homens, dois pastores, trocaram muitas cartas e tiveram uma grande discussão a respeito da doutrina do Evangelho. Richard Baxter acusava John Owen de ser antinomista. O que quer dizer isso? Richard Baxter dizia que John Owen pregava sobre a graça de Deus. John Owen, que era um calvinista, um pastor reformado, dizia que ele pregava sobre a graça de Deus de uma forma tão grande que desvalorizava a lei. E as pessoas, ouvindo sobre a graça, resolviam viver de qualquer forma, como se o evangelho não causasse impacto na vida deles. Isso é chamado de antinomismo, ou seja, anti-lei, a anti-lei do Senhor. John Owen acusava Baxter de ser arminiano, porque John Owen acusava Richard Baxter de acrescentar alguma outra coisa ao Evangelho, acrescentar algum tipo de obediência. E aí o Richard Baxter escreveu um livro, que foi uma obra que eu estudei algumas partes dela o ano passado, chamado Aforismos da Justificação. E ele conta uma pequena parábola, uma pequena história, a respeito da maneira como ele entendia a doutrina da graça. E a história é a seguinte: dizia ele, imagine um homem que tem que pagar uma fortuna impagável. Aquele homem está falido, ele está despejado e ele está preso. E então, um benfeitor, alguma outra pessoa muito rica e muito generosa, resolve pagar a dívida dele e o soltar da prisão. E não somente isso, aquele homem pagou a dívida, livrou ele da prisão e comprou de volta a casa que ele tinha perdido e deu a ele as chaves da sua casa de volta, mas impôs a ele uma pequena condição. A condição era a seguinte: a casa é sua, mas para que o contrato continue valendo, você precisa me pagar um único grão de pimenta por ano como prova da sua gratidão e da sua justiça. Parece uma coisa muito insignificante, não é? Ele dizia, apenas um grãozinho de pimenta por ano para provar a sua gratidão e a sua justiça. John Owen, quando ouviu essa história, resolveu pregar contra. Dizia John Owen, é por causa de um grão de pimenta apenas que uma pessoa vai para o inferno. E dizia ele, esse tipo de relação não é uma relação de presente. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento de aluguel. Então, Richard Baxter, ao colocar a sua esperança num pequeno grão de pimenta, dado uma vez ao ano, uma pequena obediência, John Owen dizia, você está dizendo que a obra de Cristo, que o sangue de Jesus Cristo não foi suficiente para libertar você e te dar uma nova vida. É mais ou menos esse dilema que nós encontramos aqui em Atos, capítulo 15.
Nós terminamos o capítulo 14 vendo como Deus abrira a porta ao Evangelho naquela primeira viagem missionária. E agora nós vemos a igreja em Jerusalém lidando com um dilema. O dilema é: alguns judeus que se converteram ao Evangelho de Cristo diziam que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram judeus, precisavam se circuncidarem para que pudessem participar da igreja. E precisavam eles seguir os ritos e os costumes da lei de Moisés. Diga-se de passagem que aqui está envolvida muita regra e muito costume que foi colocado também pelos fariseus ao longo da história. Então, para fazer parte da igreja, os gentios precisavam ser circuncidados e aderir aos costumes da religião judaica. Isso gerou uma tensão. Começou lá em Antioquia, entre Paulo e Barnabé, contra esses homens. Foi levada a Jerusalém. Em Jerusalém, a discussão tomou proporções ainda maiores e ali foi reunido o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém, no relato que lemos de Atos capítulo 15, para nos mostrar que o Evangelho de Cristo Jesus não aceita aditivos. O Evangelho não aceita adições. Não é o Evangelho mais alguma coisa. O Evangelho não aceita aditivos. Esse é o tema do nosso sermão hoje pela manhã. O tema é o Evangelho sem aditivos. O Evangelho sem aditivos, que nós veremos nessa narrativa, em primeiro lugar, nos versos de 1 a 6, a respeito do perigo dos acréscimos humanos. Este é o nosso primeiro ponto. O perigo dos acréscimos humanos, quando pessoas acrescentam algumas coisas ao Evangelho de Cristo. Depois veremos nos versos 7 a 12 o peso de um jugo insuportável, ou o peso insuportável que as pessoas podem colocar sobre as outras. Esses são os versos 7 a 12, esse peso que estava sendo colocado. E no final, nos versos 13 a 21, a resposta final da Escritura, porque nós estamos tratando de um concílio, mas aqui neste concílio dirigido e orientado pelo Espírito, que de forma inspirada nos deixou esse relato, e isso é diferente de qualquer outro concílio que aconteceu ao longo da história da igreja. Então nós temos aqui nos versos 13 a 21 a resposta final da Escritura. Mas veja novamente a primeira parte, nos versos de 1 a 6. A narrativa é o seguinte: alguns crentes que antes de se converterem ao Evangelho eram judeus, foram até Antioquia, da Síria, onde Paulo e Barnabé estavam lá também, voltando da primeira viagem missionária, e começaram a dizer para aquelas pessoas que não eram judeus que eles precisavam se tornar judeus. Ou seja, para fazer parte da igreja, quem não é judeu precisa se tornar judeu. O que significa isso? Os homens precisam passar pelo ritual da circuncisão. Eles eram chamados judaizantes. O que eram judaizantes? Eram estes judeus que, embora tivessem se convertido ao cristianismo, ainda não estavam entendendo bem o Evangelho de Cristo e ensinavam uma obediência a mais aos costumes e à lei de Moisés. Eles são tratados aqui como crentes. Eles não são tratados aqui como fariseus que estão perseguindo a igreja. São tratados como cristãos convertidos que estão dentro da igreja, mas estão seguindo um falso ensino ou estão ainda entendendo bem a respeito, tentando entender melhor a respeito do Evangelho. A preocupação deles era, se converteu ao Evangelho, era gentil,
Mas e aí a história do Antigo Testamento? E a lei de Moisés vai ficar onde nessa história agora da igreja? Quando Paulo e Barnabé vieram para Antioquia, se depararam com essa realidade e com esse ensino, e eles se posicionaram de maneira muito forte. Veja aí, por favor, no verso de número 2, diz que quando Paulo e Barnabé viram isso, houve contenda, olha aí, contenda, certo? Uma forte discussão, né? E que ele diz assim, de forma abreviada, né? E não pequena discussão. Ou seja, houve uma grande discussão na igreja entre Paulo e Barnabé e esses homens, a ponto de a igreja de Antioquia resolver enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém para que Paulo e Barnabé possa ouvir conselhos dos apóstolos que estavam mais concentrados em Jerusalém. Quando a gente lê o texto sobre a igreja de Jerusalém, tem um dado importante que nos ajuda bastante. Falamos sobre isso bastante no sermão do domingo passado. É que nós vemos 2 vezes no texto a referência a apóstolos e presbíteros. Ou seja, a igreja era pastoreada em Jerusalém, não por sucessão apostólica, mas por meio dos apóstolos e presbíteros. E foram os apóstolos e os presbíteros quem se reuniram ali para aquele concílio chamado Concílio de Jerusalém. Os judaizantes também estavam lá em Jerusalém. Então, quando Paulo e Barnabé chegam a Jerusalém, na igreja de Jerusalém, ali também já havia os judaizantes. E o apóstolo Paulo também já tinha falado algo a respeito desse assunto. Se você puder, por favor, abra em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Ora, é bom você entender isso. Aqui em Atos, capítulo 15, Paulo já tinha escrito a carta aos Gálatas, tá bom? A gente, quando lê a Bíblia, não tem muito essa noção do tempo, né, cronológico. Em Atos 15, Paulo tinha escrito essa carta, vamos dizer assim, 1 ano ou 2 antes, tá? 1 ano ou 2 anos, mais ou menos, antes do Concílio de Jerusalém, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, que era direcionada à igreja da região da primeira viagem missionária, ok? Região frígio-gálata. E aí, quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos que a preocupação do apóstolo Paulo era justamente com os judaizantes que estavam entrando na igreja dos gentios, que não era dos gentios propriamente, né, mas que tinham gentios, dizendo a eles que eles precisavam se tornar judeus se quisessem participar da igreja. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, versículos 6 a 9, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, preste atenção, crianças, para vocês entenderem bem esse relato que a gente conversou aqui na frente. O apóstolo Paulo diz: ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue um evangelho que vá além do evangelho que temos pregado, o evangelho da Bíblia, da palavra de Deus, que seja anátema. O que quer dizer isso? Que seja maldito, que seja deixado de lado. Não dê ouvido a outro evangelho diferente do evangelho bíblico da palavra de Deus. E ele diz no verso 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que já recebestes, deixa ele de lado, que seja maldito, que seja anátema, que ele não tenha espaço no meio de vocês. O apóstolo Paulo,
já tinha essa preocupação. E quando ele sobe a Jerusalém, a discussão ficou ainda maior. Por quê, irmãos? Porque falsos mestres, chamados judaizantes, tentavam adicionar alguma coisa a mais ao Evangelho. Eles diziam: Jesus mais as obras da lei para ser salvos. Jesus mais a obediência aos costumes judaicos e assim você será salvo. É como no catolicismo, a fé cristã que se desviou do verdadeiro evangelho e que por isso nós chamamos de falsa igreja e o Papa de anticristo. Este falso evangelho católico que também prega dizendo Jesus mais os sacramentos. E dizem eles, a Bíblia mais a tradição. O Evangelho de Cristo não aceita aditivos. E por isso houve uma grande discussão ali na igreja em Jerusalém. Eles são tratados como crentes, talvez, de fato, genuinamente, sejam cristãos, sejam convertidos, mas a mente ainda estava sendo trabalhada pela palavra de Deus, que pode acontecer ainda hoje. Pessoas podem ser crentes, podem começar a caminhada cristã e terem compreensões ainda errôneas a respeito da palavra de Deus. O que não pode, irmãos, é eu e você termos tanto tempo de igreja e não amadurecermos na fé, na palavra de Deus, para assumirmos uma posição a favor do verdadeiro evangelho. Isso não pode. Isso é inaceitável. Constitui-se inimigo da cruz de Cristo quando nós queremos acrescentar coisa ao evangelho da palavra de Deus. Então houve o concílio ali formado entre apóstolos e presbíteros, e então nós vemos a partir do verso de número 7, que começou um grande debate. Olhe, por favor, o texto agora, versículos 7 a 12, um grande debate começou, e Pedro, como também Paulo e Barnabé, vão falar neste momento aqui, tá? Versículos 7 a 12, nós vemos aqui o nosso segundo ponto do sermão, que é o peso insuportável, ou o peso de um jugo insuportável. O que o texto bíblico nos diz quando a gente olha novamente para este relato é que aquela proposição, ela não tinha condição nenhuma. Ela era um peso que ninguém conseguia carregar. Um peso insuportável. A postura do apóstolo Pedro, como também de Paulo e Barnabé, é justamente relatar para aqueles irmãos como o evangelho chegou aos gentios e que o evangelho chegando aos gentios não precisou de ter nada a mais, porque os gentios foram incluídos na igreja de Cristo, foram salvos pelo mesmo evangelho, da mesma forma que foram também os judeus. O que eles relatam aqui é o seguinte: eles relatam que o Senhor concedeu o Espírito Santo aos gentios da mesma forma que aos judeus. O apóstolo Pedro, quando ele fala, ele lembra de Atos capítulo 10, quando esteve na casa de Cornélio. E então ele diz: não houve distinção entre judeus e gentios, judeus e não judeus. O Senhor enviou o Espírito Santo da mesma forma que enviou lá em Jerusalém, e o Senhor purificou o coração deles da mesma forma que purificou o nosso coração. Por isso que o apóstolo Pedro, ele faz essa pergunta crucial no verso de número 10. Você pode olhar o verso 10 aí? Uma pergunta crucial que o apóstolo Pedro levanta. A pergunta é: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, certo, dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar?
e nem nós mesmos podemos suportar. Por que vocês colocam sobre o jugo dos discípulos de Cristo um peso que nem nossos pais conseguiram carregar, nem tampouco a gente mesmo? E a resposta que Pedro dá é: nós fomos salvos pela graça de Jesus. E eles também o foram. Nós fomos salvos pela graça somente, e eles também o foram. O apóstolo Pedro faz esse relato. Depois, Paulo e Barnabé também fazem, contando àqueles irmãos tudo o que tinha acontecido ao longo da primeira viagem missionária que nós temos aprendido aqui nos últimos domingos. Eles testemunharam como o evangelho chegou tanto a judeus como a gentios, e que não dependia das obras da lei, mas apenas da fé em Cristo. Agora entenda bem, nunca dependeu apenas das obras da lei, nunca. A partir da queda, a partir de Gênesis capítulo 3 para frente, sempre dependeu do evangelho da graça de Deus. Mas a igreja do Antigo Testamento olhava para o evangelho lá na frente. Eles tinham partes do evangelho e tinham a lei que orientava eles a perceberem que não tinham condição por si mesmos de serem salvos e que precisavam de um Salvador. Mas a partir de Cristo, nós olhamos para o evangelho agora olhando para trás, para a obra completa e redentora de Cristo. Mas os fariseus, os saduceus, os judeus na época de Cristo não entendiam dessa forma. E muito pior do que isso, acrescentaram vários livros e costumes à lei de Moisés. Então, quando os judeus diziam que estavam seguindo a lei de Moisés, na verdade eles não estavam seguindo o Antigo Testamento, estavam seguindo um bocado de outras coisas que eles acrescentavam à lei de Moisés. E então, o apóstolo Paulo, ele faz agora este relato. Qual é o relato do apóstolo Paulo e também de Barnabé? É que durante a primeira viagem missionária, o evangelho alcançou os gentios da mesma forma. E aqui no Concílio de Jerusalém, Pedro, Paulo e Barnabé estão juntos discutindo este assunto contra os judaizantes. Mas já houve um momento que Pedro e Paulo bateram cabeça. Você, por favor, veja o texto de Gálatas capítulo 3. Você vai ver que nem sempre foi assim. Já teve um momento que Pedro entendeu errado o evangelho e foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 3, que aconteceu antes do concílio de Jerusalém, nos conta isso. Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 13, o texto bíblico nos diz que Cefas, quando foi a Antioquia, Cefas era o nome de Pedro, tá? Cefas e Pedro são a mesma pessoa, mesmo nome. Então veio a Antioquia, aí ele diz, resisti-lhe face a face. Como é que você interpreta isso? Resisti-lhe face, bateram cabeça, ok? Resisti-lhe face a face, porque Pedro se tornara repreensível. Ou seja, Pedro estava precisando ser repreendido. Então, Paulo foi lá, sem temor nenhum, temendo primeiramente a Deus do que aos homens, e repreendeu Pedro naquele momento. E ele diz aqui, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram alguns de Jerusalém até Antioquia, Pedro se afastou dos gentios. Parece engraçado isso, né? A cena da gente imaginar lá um almoço dominical na igreja de Antioquia, Pedro sorridente na mesa, cheio de gentio lá comendo e agradecendo pelas bênçãos de Deus. De repente, Pedro vê Tiago e os irmãos de Jerusalém chegando, e aí Pedro pede licença, sai da mesa, se arruma, fica meio distante, meio sério, meio encabulado. E exatamente o que aconteceu lá em Antioquia.
porque Pedro ficou com medo do que as pessoas judaizantes diriam sobre ele. E ele diz no verso 13, e também os demais judeus dissimularam contra ele, a ponto de o próprio Barnabé, Paulo diz, até Barnabé se deixou levar na conversa de Pedro. Até Barnabé ficou constrangido com a chegada dos judeus cristãos de Jerusalém e se deixou levar pela dissimulação deles. Veja, irmãos, como Deus é gracioso. 2 anos depois de Paulo escrever isto, estavam eles juntos, batalhando pela mesma fé, combatendo o bom combate pelo Evangelho de Cristo, lá no concílio de Jerusalém, e dizendo para aqueles irmãos que eles não poderiam colocar este peso insuportável sobre os ombros dos discípulos. E então Tiago se levanta. Aqui nos versos 13 a 21, é o nosso último ponto do sermão, quando nós temos a resposta final da Escritura. Veja aí no verso de número 13, que quando Paulo e Barnabé terminaram de falar, Tiago falou. Tiago falou, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E ele vai falar aí até o final do verso 21, como nós já lemos no início do texto. Nós, no concílio de Jerusalém, após o debate, nós temos Paulo, Pedro e Barnabé testemunhando como o evangelho chegou aos gentios. Agora nós temos Tiago. Tiago aqui é o irmão de Jesus, tá? Esse Tiago não é o apóstolo. O apóstolo já tinha morrido a fio de espada. É o irmão de Jesus, Tiago o Justo, o mesmo que escreveu a carta de Tiago. Tem aqui no Novo Testamento a carta de Tiago, é o mesmo. Esse Tiago provavelmente era um líder em Jerusalém, um presbítero. Não era ele apóstolo, mas um presbítero, um líder na igreja de Jerusalém. Alguém que desfrutava de grande autoridade naquela igreja lá em Jerusalém. Tiago se levanta e Tiago ele traz aqui um relato diferente, um complemento, um fechamento disso. Primeiro, ele traz as Escrituras. Tiago diz, olha, o que está acontecendo aqui é para que se cumpra a palavra de Deus. Lá em Amós, no capítulo 9, versículos 11 a 12. Depois, Tiago aplica a palavra de Deus com sabedoria e prudência naquela situação específica que estava acontecendo ali. Que nós vemos isso, a resposta final de Tiago é a resposta final da Escritura ali no concílio de Jerusalém. Se você quiser anotar o texto, Amós capítulo 9, versículos 11 e 12, e comparem com a citação que Tiago faz aqui no texto. Tiago diz que nos versos de número 16 a 18 de Atos capítulo 15, ele diz que voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas e vou restaurá-lo. O que Tiago diz aqui é que a restauração das ruínas de Davi, da tenda derrubada, caída de Davi, envolvia judeus e gentios de todas as nações. Judeus e gentios de todas as nações estavam vivendo neste novo momento, que é o momento do Evangelho. Ele diz, é para que se cumpra a Escritura Sagrada. E diz lá em Amós, o Senhor dizendo, eu mesmo faço estas coisas. O Evangelho não estava fechado apenas à nação de Israel, como não estava fechado no Antigo Testamento também. Mas isso está ficando cada vez mais claro e evidente. Então, Tiago diz, tudo isso é para que se cumpra a Escritura, para que o Evangelho alcance os confins da terra, para que os gentios sejam incluídos, enxertados na aliança
que os judeus rejeitaram. Os judeus também são bem-vindos a crerem no Evangelho, mas os judeus rejeitaram o Evangelho de Cristo. Então o Evangelho vai se expandir por todas as nações, e os cristãos de outras nações não precisam se tornar judeus para fazerem parte da igreja. Então Tiago, ele afirma que o que estava acontecendo ali era para que se cumprisse a Escritura, e ele aplica a palavra de Deus com sabedoria e prudência. O que Tiago está dizendo aqui para os irmãos ali no Concílio de Jerusalém é: parem de colocar asterísticos no Evangelho. Parem de colocar notinha de rodapé no Evangelho. Parem de colocar acréscimos na graça de Deus. Parem de ficar dizendo por aí que vocês precisam crer em Cristo e entregar um brinquedinho uma vez por ano na igreja, porque isto deve ser maldito. Isso está fora do Evangelho de Cristo Jesus. Parem com isso. Agora, prestem atenção. Abstenham-se de algumas coisas. Abstenham-se de ídolos, imoralidade sexual, carne sufocada e comida com sangue. Aqui nós teríamos que passar muito tempo para abrir os textos bíblicos e entender melhor e mais profundamente esta visão, mas eu quero resumir para os irmãos de uma forma mais prática. Essas orientações que Tiago deu, elas estão baseadas em Levítico capítulo 18, e elas visavam apenas a unidade da igreja. A unidade da igreja, certo? Ou seja, exigências foram feitas aos gentios, para que eles não escandalizassem os judeus. Quais são essas exigências? Que eles não comam comida com sangue e que eles não comam comidas envolvidas em idolatria. Qual é a preocupação de Tiago? Não é para que os gentios se escandalizem, é para que os judeus não se escandalizem. Isso reverbera, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz: se você vai no mercado comprar uma comida e tem um irmão que vê você comprando aquela comida no mercado e entende isso como um pecado contra Deus, e isso é uma fraqueza, e vai levá-lo para fora do Evangelho, para fora da igreja, ele vai se escandalizar, então não coma essa comida, procure outra. Em nenhum momento o apóstolo Paulo diz, é pecado comer a comida. Ele diz, não coma por amor do cristão mais fraco que não entendeu bem ainda o Evangelho. Agora, duas coisas que Tiago diz aqui que não são pontuais. Duas coisas são pontuais. Quais são essas duas coisas? Comer comida vendida nos mercados da idolatria e comida com sangue, que era algo que escandalizava os judeus. Ou seja, isso aqui, irmãos, não é normativo para nós. Ainda hoje eu encontro cristãos que acham que comer galinha cabidela e sarapatel é pecado. Ainda hoje eu encontro cristãos que não comem porque acham que é pecado comer esse tipo de coisa. Mas não resistem a uma picanha mal passada, né? Com sangue, não resistem. Mas não, galinha sarapatel com sangue é pecado, né? Irmãos, não é pecado comer galinha cabidela, não é pecado qualquer tipo de comida. A Bíblia não está estabelecendo que tal comida é pecado, tal bebida é pecado, isso aqui não pode, não é isso. Por amor aos judeus, cristãos judeus, naquele momento, não comam comida sacrificada aos ídolos, vendida pelos mercados da idolatria, nos templos cultuais pagãos. Não comam essas coisas,
não escandalizem, amem os irmãos judeus que ainda não estão entendendo bem o Evangelho. Agora, duas coisas que Tiago fala aqui e que o concílio fechou, que não são pontuais. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver, é só daquele momento. Não são pontuais à luz das Escrituras. Quais são elas? A idolatria e a imoralidade sexual. Quando Tiago diz para que os irmãos se abstenham da idolatria e da imoralidade sexual, isso, irmãos, vale para nós hoje à luz das Escrituras. Nós que somos cristãos, que fomos salvos pela graça de Deus, não devemos entregar o nosso coração a outros ídolos, a falsos deuses, como o dinheiro, como o poder, como qualquer outro tipo de ídolo da nossa era. Nem nós mesmos, nem o nosso próprio ego, nem nada, nenhum projeto humano, nem mesmo as coisas boas como a família e o trabalho e o lazer, elas não podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. E a outra coisa que Tiago diz aqui é: abstenham-se da imoralidade sexual. Porque, irmãos, a pureza sexual não é opcional para o crente. O Evangelho é pela graça de Deus, mas eu posso viver a impureza fora do casamento, porque Deus já me perdoou, então não tem problema. De forma alguma. O Evangelho de Cristo, à luz das Escrituras, chama o povo de Deus à pureza sexual. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais, o mesmo termo usado, abstenhais de toda prostituição. O que nós poderíamos dizer aqui, irmãos, é que tudo o que é contrário ao casamento entre um homem e uma mulher, e ao relacionamento entre o homem e a mulher, no casamento, no que diz respeito à sexualidade, é imoralidade, é prostituição. E os cristãos devem se abster de tudo, de toda forma, sejam elas de qualquer natureza que forem, que eu não preciso especificar para os irmãos, em amor pelas crianças, não é? Mas se abstenham de toda imoralidade no que diz respeito à sexualidade, porque o 7º mandamento diz: não adulterarás, mas cuidem do vosso corpo, porque ele é um sacrifício santo ao Senhor. Ora, naquela época, os templos pagãos eram o lugar da prostituição. A cultura gentílica não era diferente da nossa. A imoralidade, irmãos, sexual que nós vivemos hoje se compara ao que a igreja vivia ali no primeiro século, no mundo romano. A imoralidade e a libertinagem a respeito deste assunto, só que hoje em dia não acontece nos templos pagãos, nos ídolos, falsos deuses, mas nas ruas da cidade e por aí vai. Então, os apóstolos reunidos, os presbíteros reunidos ali na igreja de Jerusalém, eles dizem que, à luz das Escrituras, todo cristão, o mais novo ao mais velho, devem se abster da idolatria e também da imoralidade sexual. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui esse relato, que é o finalzinho do capítulo 15, o verso de número 21, nós aprenderemos nas semanas seguintes, no próximo domingo, que essa carta ela será enviada, lida, ensinada, a fé dos irmãos será fortalecida e o Evangelho da graça de Deus continuamente foi defendido. Mas o Evangelho da graça de Deus implica em vivermos uma vida santa para Deus.
não como quem vai comprar a salvação. Nós não compramos a justificação. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Você lembra que eu comecei o sermão falando de uma controvérsia a respeito do grão de pimenta? Que eu brinquei com as crianças, falei dos brinquedos, para que elas entendam melhor. Você é salvo por Cristo, mas entregue lá um grãozinho de arroz uma vez por ano na igreja. O que vale um grão de arroz? Um pequeno brinquedo, um grão de pimenta, não vale nada, não é? Não tem valor nenhum. John Owen respondeu Richard Baxter dizendo assim: se Deus pudesse ter aceitado um grão de pimenta pela satisfação pelo pecado, Ele poderia ter feito isso. Mas então, que necessidade haveria da morte de Cristo? Se Deus precisasse de um grão de pimenta e Ele quisesse que nós fôssemos salvos por isso, Ele teria feito isso. Mas o que valeria então a morte de Cristo? É o John Owen que tem um livro, que o título dele já diz tudo, né? Ele diz assim: a morte da morte na morte de Cristo. Na morte de Cristo, a morte morreu. Na morte de Cristo, a morte morreu. E é esse evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus, que não precisa de aditivos, meus irmãos. É este evangelho que não precisa de algo a mais. Jesus é o bastante. Jesus é suficiente. E eu pergunto para você, Jesus é o suficiente para você? Jesus é o bastante para você? O evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus é o suficiente para que você, nesta manhã, mais uma vez, arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo para viver uma vida santa e para a glória de Deus apenas? Porque, irmãos, foi a defesa que os irmãos fizeram lá no Concílio de Jerusalém. A defesa foi: o fardo insuportável foi carregado por Cristo naquela cruz. E por causa disso, nós podemos ter acesso gratuito ao Pai. É de graça, mas só é de graça porque alguém pagou o preço para que fosse de graça. Assim, o Concílio de Jerusalém se manteve fiel ao Evangelho, que ao longo da história da igreja foi e ainda é bastante deturpado. Ao longo da história da igreja ainda é bastante deturpado. Ainda nos nossos dias é bastante deturpado. As pessoas querem acrescentar outras coisas. Isso muitas vezes nas igrejas evangélicas. Querem colocar sobre nós pesos insuportáveis que nós não conseguimos carregar. Mas nós precisamos sempre, irmãos, ser chamados a crermos no Evangelho de Cristo e termos plena comunhão, porque em Cristo não há judeu nem gentil, não há rico nem pobre. Em Cristo não há diferenciação étnica ou racial. Em Cristo não há barreira social nenhuma. Todas as barreiras foram quebradas pelo Evangelho de Cristo. E é isso que o Concílio de Jerusalém defendeu também. Todas as barreiras sejam quebradas por amor ao Evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, nesta manhã, ouvindo esse sermão, não acrescente mais nada ao Evangelho. Não carregue peso que Jesus já pagou na cruz. Às vezes a culpa, ela se entranha tão grandemente na nossa alma, que a gente confessa os pecados, que a gente abandona as práticas errôneas e pecaminosas, mas a gente fica com aquele sentimento de culpa no coração. Mas Cristo levou sobre si toda
a culpa do nosso pecado. Não apenas o pecado, mas a culpa do pecado Jesus carregou sobre si. Meus irmãos, tenham o coração aberto, porque na igreja pode ser que haja pessoas com a fé mais fraca. Na igreja pode ser que haja pessoas que tenham até muito tempo de igreja, mas se escandalizam com coisas que não são pecado até. E por amor a essas pessoas, o apóstolo Paulo diz: não coma, não beba, não faça isso, não faça aquilo. Mas entenda que nós não podemos aqui, irmãos, pregar na igreja a proeminência do irmão mais fraco. Se você é um irmão mais fraco na fé, amadureça. Amadureça para entender que a palavra de Deus é o ensino correto e não as tradições que você aprendeu ao longo da vida, mas buscar uma mente completamente transformada pela palavra de Deus e vivermos assim em amor uns para com os outros. E por último, irmãos, santidade não é opcional. Se você está vivendo uma vida em pecado, na prática do pecado, arrependa-se e busque o perdão de Deus. Mas não se esconda, não adianta se esconder. Você pode se esconder do pastor Daniel, do conselho da igreja, dos seus pais, pode se esconder dos seus amigos, mas de Deus ninguém se esconde. Porque a verdadeira liberdade do Evangelho nós só poderemos provar em arrependimento e fé diante do Senhor, abandonando o pecado para vivermos uma vida santa para a glória de Deus, abstendo-nos de toda idolatria e de toda imoralidade sexual também. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Feche os seus olhos.